Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 12, verso de número 2. Uma palavra bem simples, mas que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, né? Eu creio que eu gosto de cozinhar de vez em quando, fazer umas comidas lá em casa às vezes, e a gente não gosta de servir para os outros o que não serve para a gente, né? A gente gosta de servir para os outros aquilo que nós gostamos também. Como essa palavra me edificou muito, Deus é bom, o meu desejo é que você saia daqui edificado pela palavra de Deus também, tá bom? Romanos capítulo 12, verso de número 2, uma palavra muito conhecida. O apóstolo Paulo vai falar para a igreja dos cristãos que estão em Roma. Ele vai dizer no verso 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, essa é a sua palavra. Ministra a tua palavra aos nossos corações nessa noite. Abra a porta da palavra, Deus. Tu sabes que eu não tenho, que eu não posso, que eu não sou, mas o Senhor é tudo que nós precisamos. É a sua palavra que ela nos guia por veredas limpas, claras, por águas tranquilas. Que assim seja nas nossas vidas. Mais uma vez, fala com o teu povo, dá-nos da tua palavra, para que possamos sair daqui abençoados e instruídos. É a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Essa palavra ela é dirigida para a igreja dos cristãos que estão em Roma. Paulo vai falar aos romanos, e ele vai dizer nesse texto uma coisa bem simples aos nossos olhos. Ele vai dizer, não vos conformeis, e é bom a gente entender só um pouquinho o contexto que ele está dizendo isso, porque quando a gente vê Roma, né, por mais que a gente não conheça muito de história, a gente sabe que o povo romano era um povo muito perverso, era um povo muito devasso, né, era um povo que costumava ter práticas ilícitas de orgia, né, uma porção dado à sensualidade. Tanto é que em Romanos, no capítulo 1, o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer a respeito dos romanos, que as mulheres deixaram o costume natural, né, os homens também, varão com varão. Ou seja, a gente consegue entender pela própria palavra de Deus que os romanos viviam uma vida devassa. E a gente sabe, né, estudando um pouquinho, a gente vai ver que existe uma teoria da imitação, uma teoria daquilo que nós, quando nós desejamos ser aceitos dentro de um contexto, quando nós desejamos estar inseridos, né, estar bem relacionados, o ser humano, ele tende a imitar o outro, ele tende a ter as mesmas práticas, né, a ter os mesmos hábitos, a fim de que a sua posição, no caso, diante de um grupo, seja aceita. E aqui Paulo vai dizer, ele começa a dizer para os romanos, ele vai dizer, ei, não vos conformeis com este mundo. E eu fiquei pensando nisso, porque eu sempre pensei a respeito desse texto, né, Paulo falando para não se conformar, no sentido de se adaptar, no sentido de você tomar forma, né, de você se igualar. E aí eu pensando um pouco mais a respeito disso, eu me lembrei de uma época que eu trabalhei aqui na André Rocha mesmo, num laboratório. E esse laboratório, ele passava por alguma auditoria de vez em quando, vez por outra. E esse laboratório tinha ISO 9001 na época, 14.000 e tudo mais. E para se continuar com esse selo, né, você precisava sofrer uma auditoria para levantar os procedimentos da empresa, para ver se os procedimentos da empresa estavam de acordo com o que deveria ser, com os requisitos necessários para se manter, né, esse ISO de qualidade da empresa. E aí existia na auditoria uma palavra que me chamou a atenção. É a palavra não conformidade. Se você recebesse uma não conformidade, 2, 3, dependendo de quantas você recebesse, você ficava passivo de perder aquele selo de qualidade. Ou seja, você tem que atender uns requisitos para que você possa continuar com aquele benefício. E aí eu fiquei pensando em cima disso, né, de não conformidade.
E de repente você está aqui hoje, você é empresário, ou você é autônomo, você trabalha no meio jurídico, você sabe que você precisa atender a alguns requisitos para que você venha continuar usufruindo algum tipo de benefício. É assim no meio empresarial, é assim quando você tem que fazer o seu imposto de renda, dependendo se você não atingiu o pré-requisito, você acaba sendo punido, penalizado e acaba perdendo aquele benefício. Aí eu fui entender um pouquinho mais a fundo a respeito do que Paulo está dizendo aqui para o seu povo. Ele está dizendo, não vos conformeis, ou seja, ele está dizendo que é normal, devido às pressões, devido, de repente, o desejo de ser aceito, devido às forças externas, em situações normais não, mas devido às pressões externas, a gente acaba tendendo a se conformar. Quer ver algo que a gente sempre se conforma? A maioria de nós. Para a gente entender isso aqui de uma forma bem clara. Quando vira o ano, quem tem carro aqui sabe, quem tem casa aqui sabe. Todo ano virou um ano, você recebe lá uma boleta para pagar do IPVA. Você recebe uma boleta para pagar do IPTU, não é verdade? E aí não adianta, você pode não gostar, você pode não concordar, você pode ter várias discordâncias daquela cobrança, mas não adianta, você precisa pagar. Por quê? Porque se você não pagar, você vai acabar sendo prejudicado, você vai acabar tendo o seu automóvel apreendido, de repente vai ter algum problema, que o que acontece? Você acaba cedendo a essa pressão, você acaba cedendo então, de repente, a essas forças externas, por quê? Porque o prejuízo que você vai ter, se você revidar, se você continuar contra o sistema, é maior do que o benefício que você tem a desfrutar. Ou seja, Paulo vai dizer, não vos conformeis, sabe por quê? Porque as pressões que vocês vão passar, as pressões que vão vir contra vocês, elas serão maiores, elas serão fortes, elas vão tentar fazer com que vocês aceitem ao mundo. Ele vai dizer, mas não aceite. Quando Paulo vai dizer para nós não aceitarmos, ele está automaticamente dizendo para mim e para você, ei, o benefício de ser fiel sempre será maior do que você ceder às tentações e às pressões do mundo. Porque o mundo sempre vai dizer para a gente, o mundo sempre vai tentar passar para mim e para você uma imagem de que vale a pena dar o jeitinho, vale a pena você se adequar, vale a pena você aceitar. Conformar, na verdade, quando você vai ver no dicionário, vai dizer aceitar com resignação. Ou seja, em uma situação normal eu não aceitaria. Se tivesse dentro da minha alçada, eu não aceitaria, mas por causa da pressão ser tão grande, eu acabo cedendo. Mas Paulo vai dizer para mim e para você, ei, não se conforme com este mundo. Não se conforme com este mundo. E o que nós entendemos por mundo? Quando a gente vai ver o mundo vai falar sobre o sistema regido por Satanás. Né? João vai dizer isso na sua carta, 1 João, ele vai dizer que o mundo jaz no maligno. Né? Ou seja, o inimigo ele tem o controle do mundo, do sistema do mundo. As pressões que nós sofremos. Né? É normal a gente passar pelo mundo, e a gente vai ver o nosso pastor fala muito disso, o pastor Silas Vinach, ele fala, o evangelho é uma contracultura à cultura da sociedade. A cultura do reino de Deus é uma contracultura ao sistema do mundo, ou seja, sempre vai ter esse embate, e é normal essa pressão. Ou seja, ele vai dizer para mim e para você, ó, você vai ter pressão, vai ter forças contrárias à sua vida, vai ter forças contrárias querendo te direcionar por um caminho, te levar a tomar atitudes que você não gostaria de tomar. Pressão, todos nós passamos por pressão. Tem uma lei da física que vai dizer, a lei da gravidade vai dizer isso para mim e para você, não adianta. Por mais forte que você seja, né? Por mais atleta que seja o seu porte físico, não adianta, sempre que você tentar sair do chão para pular, né? Sempre vai haver uma pressão, que a lei da gravidade é 9,81 metros por segundo, mais ou menos, te jogando o quê? Te jogando para baixo. Não adianta, sempre vai ter uma pressão na nossa vida, seja uma pressão espiritual,
uma pressão no trabalho, uma pressão no relacionamento, uma pressão no casamento. Sempre vai ter pressão na nossa vida, ou seja, o mundo vai estar sempre nos pressionando. E aí eu gosto da palavra de Jesus. De João capítulo 15, versículo 18, ele vai dizer assim: ei, se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro ele me aborreceu a mim. Você tem visto coisas no mundo que você não gosta? Jesus está dizendo: ei, pode deixar, eu também vi. Mas antes de vocês, eles me aborreceram a mim. Não pense vocês que o mundo é perfeito. Não, não é. Muito pelo contrário, o mundo sempre vai vir contra mim e contra você. Se você, é claro, pratica a palavra de Deus. Ou seja, ele está dizendo: não se conforme com esse mundo. Não tome a forma, não ceda às pressões desse mundo. Jesus está dizendo uma forma bem clara para a gente que o mundo sempre vai se levantar contra nós. Tanto é que hoje em dia, né, se a gente se posicionar, se a gente discordar muitas vezes do mundo, o que nós somos? Fundamentalistas. São retrógrados. Eles são fanáticos, não é isso? Eles estão sempre de alguma forma se levantando contra nós. Para quê? Para pressionar a mim e a você, para que nós venhamos a ceder a forma desse mundo. Mas o Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração: ei, não vos conformeis com este mundo. E a gente vai ver, o mundo vai exercer pressão sobre a minha e sobre a sua vida. E aí eu gosto de uma palavra que Tiago vai dizer isso no capítulo 4, no versículo 4, ele vai dizer: ei, vocês não sabem que a amizade do mundo constitui-se inimizade contra Deus? Todo aquele que se faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Olha o que Tiago está dizendo para mim e para você. Ou seja, nós não podemos compactuar, nós não podemos ceder, nós não podemos tomar a forma desse mundo, porque automaticamente seremos inimigos de Deus. Por quê? Porque o mundo vai dizer, 1 de João, capítulo 2, versículo 15, ele vai dizer: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Ele vai dizer: porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas é do mundo. Ele vai dizer: e o mundo passa, e com ele a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, o mundo vai tentar, meu irmão, pressionar a mim e a você. O mundo vai tentar querer ditar o nosso comportamento, vai querer ditar as nossas atitudes, vai querer ditar a nossa maneira de falar, de se portar. Mas em nome de Jesus, não se conforme com esse mundo. É o que o apóstolo Paulo está dizendo para aquela sociedade naquela época lá atrás, e essa palavra ela é pertinente para os nossos dias de hoje. Não vos conformeis com esse mundo. O mundo sempre vai querer nos pressionar, e eu acho interessante que o mundo sempre vai vir nos pressionar, muitas vezes com sofismas, ou seja, meias verdades. É isso aqui que chama a atenção, porque o mundo não vai se levantar, meu irmão, contra a sua fé de uma forma bem clara e evidente, mas ele vai usar, quase a verdade, sabe? Como quando Satanás aparece para Eva em Gênesis no capítulo 3, ele vai dizer para Eva: Eva, vem cá, é verdade, não é verdade que Deus disse? Não é verdade que ele usa a palavra, não é verdade que ele disse para que vocês não podem comer de toda a árvore do jardim? Ou seja, ele está dizendo ali para Eva, de que adianta? Ele fez tudo pleno, ele fez tudo perfeito, ele fez tudo lindo, mas vocês não podem usufruir, mas vocês não podem utilizar, né? Aí Eva vai responder: não. Ele vai dizer, ele disse que a gente pode comer de todas, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Aí vai dizer no versículo 5, no versículo 6, diz um negócio interessante, vai dizer que na mesma hora, a mulher viu que a árvore era boa para dar entendimento, a árvore era agradável aos olhos, e a árvore era boa para se comer. Olha só, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. A gente sempre vai ser pressionado. Jesus, quando foi tentado no deserto, a mesma coisa. Satanás aparece para ele e vai dizer para ele: vem cá, se tu és filho de Deus, torna essas pedras em pães. Faz. Ele usa a palavra. Ele sobe no pináculo do templo, vai dizer:
Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque dará ordem aos teus anjos para que não tropeces com teu pé em pedra. Ele vai mostrar todas as glórias do reino e vai dizer para Jesus, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Meu irmão, vai dizer que Jesus se levanta, fala, responde à altura pela palavra de Deus e Satanás bate em retirada. Ei, o mundo vai vir pressionar a mim e a você sim, mas em nome de Jesus, utilize a palavra de Deus e permaneça de pé. Você quer remédio para vencer? Você quer uma palavra para vencer? É a palavra de Deus aqui, ó, é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, para você não tropeçar em pedra nenhuma. É a palavra de Deus. Então a gente vai ver que o mundo ele vai querer pressionar a mim e a você. O mundo ele sempre vai exercer um tipo de influência, um tipo de pressão, para que a gente venha tomar a forma dele. A gente vai entender que sempre vai haver tentação, sempre vai haver alguma oportunidade que o inimigo vai se utilizar para que a gente venha tomar a forma do mundo. Agora eu gosto, porque o apóstolo Paulo, nessa palavra, é uma palavra revelada de Deus para ele é completo nessa palavra, ele vai dizer, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Eu gosto desse termo que ele usa, eu gosto dessa colocação. Ele vai dizer, não vos conformeis, mas transformai-vos. Ele não apenas está dizendo o que você não tem que fazer, mas ele vem dizer também o que você precisa fazer. Ele vai dizer, transforme-se. E a gente precisa entender isso aqui, sabe por quê? Porque transformação é diferente de mudança. Transformação e mudança são duas coisas diferentes. É possível você mudar e não transformar, mas é impossível você se transformar sem mudar. É impossível. Toda transformação vai gerar mudança, mas nem toda mudança gera transformação. Um exemplo bem prático disso, eu mudei agora recentemente, tem um mês mais ou menos. E agora que eu mudei, quando a gente vai ver um apartamento, não sei você, de repente a mulher tem uma visão diferente do homem. Né? Mas eu particularmente, eu sou assim, a gente foi ver o apartamento e era um pouco diferente do que a gente estava morando, e eu fiquei meio perdido, a minha visão espacial não é muito boa, falei, será que as coisas dão aqui, como é que vai ser a disposição, porque eu tenho a tendência de imaginar a mesma coisa nos mesmos lugares. A disposição do sofá no mesmo lugar, com a disposição da TV, né, com o armário do quarto, com a cama, como é que vai ser? Eu já penso, é sempre isso aqui, é desse jeito. A gente muda de lugar, mas os móveis continuam mais ou menos na mesma posição. O exemplo disso é o povo de Israel. O povo de Israel, eles estão cativos 430 anos no Egito, e Moisés aparece, e Moisés aparece com uma palavra rema de Deus para libertar o povo, para tirar o povo do Egito e levar o povo à terra prometida. E acontece, e Deus realiza, e Deus se manifesta, e Deus faz. E o povo agora está no deserto, caminhando. E aí vai dizer que o povo agora estava com saudade das cebolas, do alho, do pepino que comia no Egito. Muitas vezes, nós somos assim, a gente muda uma coisa, mas não se transforma. A gente muda a geografia, mas continua com a mesma atitude. A gente muda de relacionamento, mas continua com as mesmas práticas. A gente muda de cidade e continua com a mesma posição, postura diante da vida. Deixa eu te dizer, isso é apenas uma mudança. Isso não é transformação. Na verdade, a gente vai ver que mudança é simplesmente uma mudança temporária. Uma mudança geográfica. Né? Você compra um carro novo, nossa mãe, aquela alegria, 2 meses, 3 meses, aquela euforia dentro de você. Depois, volta a mesma atitude do carro antigo. É assim que a gente pratica. Mas quando Paulo vai dizer, mas transformai-vos, aí é diferente. Ele está dizendo para nós sermos transformados, ou seja, você pode não mudar de posição, mas você muda de atitude.
Você pode não mudar de relacionamento, mas você muda a sua conduta. Você pode não mudar de cidade, pode não mudar de carro, pode não mudar de nada, mas você muda a sua disposição quanto à vida. Isso é o que? Isso é uma transformação. Enquanto a conformação é uma mudança de fora para dentro, a transformação é uma mudança de dentro para fora. O apóstolo Paulo vai dizer: ei, pare de ceder às pressões, pare de ceder às tentações, pare de ceder às forças externas, eleve-se sobre isso, transforme, exceda os seus problemas, exceda as suas limitações, exceda essas circunstâncias, não viva mediante a situação, as pessoas, as circunstâncias, não, viva acima delas, transforme-se para você viver o novo de Deus. Eu vou entender que para eu viver e para eu experimentar o que Deus tem, eu preciso ser transformado. E aí ele vai continuar dizendo aqui, isso aqui me chama a atenção, ele vai dizer como é que nós temos que ser transformados. Porque é fácil falar, você tem que ser transformado. Você tem que ser transformado. Mas como eu vou ser transformado? Eu gosto disso aqui, ele vai dizer, pela renovação do vosso entendimento. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Olha o que ele está dizendo. O único responsável pela transformação que eu tenho que passar sou eu. Eu sou responsável pela minha própria transformação. Eu que sou o responsável, não é o pastor, não é a igreja, não é Deus. Deixa eu te dizer, tudo isso te auxilia, tudo isso te direciona, tudo isso vai te dar uma ajuda para ser transformado. Mas ele está dizendo, ei, transforme-se a si mesmo, pela renovação do seu próprio entendimento. Deixa eu te dizer, sou eu que tenho que ser transformado pela minha mente. Olha o que ele está dizendo. Não é responsabilidade de ninguém, não é do pastor, é minha e sua a responsabilidade de sermos transformados. Isso é bom. Isso é bom por quê? Porque traz a gente para um senso, né, de responsabilidade. Tira a gente de uma vida de mesmice, de uma vida de vitimização, de acomodação. Ele vai dizer, ei, você é o responsável pela sua própria transformação. Você é o responsável pela sua própria transformação. Você é o único responsável pela sua própria transformação. Não é a pessoa que está do seu lado, não é o seu filho, não é o seu pai, não é a sua esposa, não é seu marido, não é seu pastor, não é seu patrão. Então pare de dar desculpa e seja o autor dessa transformação. É o que Paulo está dizendo. Ei, para de dar desculpa, para de ceder, para de ficar se entregando à sua vontade, colocando a culpa nos outros. Transforma a sua mente. Transformai-vos pela renovação do vosso próprio entendimento. E aí a gente vai analisar um pouquinho isso, nós vamos ponderar um pouquinho isso. Um exemplo muito bom para a gente entender isso é quando uma pessoa vai fazer uma cirurgia bariátrica. Ela deseja emagrecer. E eu já vi alguns casos disso. Ela passa pelo procedimento cirúrgico, ela emagrece, tudo bem. Passa algum tempo, a pessoa começa a engordar novamente. Ela fez uma operação, ela teve uma mudança, ela não teve uma transformação. E aí ela volta a engordar novamente. E o apóstolo Paulo está dizendo, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas eu já vi também algumas pessoas que fizeram cirurgia bariátrica e elas mudaram a sua mentalidade. E ao mudar a sua mentalidade, eles não voltaram a recuperar o peso. Não adianta a gente mudar o nosso corpo externo se nós não mudarmos a nossa mente. A mudança vai ser temporária.
vai ser passageira. Para você experimentar plenamente o que Deus quer, não adianta mudar, você precisa ser transformado. E aqui o apóstolo Paulo vai dizer um negócio interessante em Efésios capítulo 4, no versículo 17 em diante, ele vai dizer para o pessoal que está na igreja de Filipenses, ele vai dizer, de Efésios, perdão, ele vai dizer para eles lá, ele vai dizer, eu digo isto, e testifico isso no Senhor, que não andeis mais, como andam também os outros gentios, na vaidade do vosso sentido. Olha o que ele está dizendo, entenebrecidos no entendimento, afastado da vida com Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, entregaram-se à dissolução, ou seja, uma vida devassa, perversa, né? Para cometerem todo tipo de impureza. Olha o que ele está dizendo. Os gentios, que não têm relacionamento com Deus, que não se relacionam com Deus, que rejeitaram a palavra de Deus, separados da vida de Deus, não quiseram ouvir a palavra, muito pelo contrário, antes eles se voltaram contra Deus, se entregando a todo tipo de sentimento perverso. Olha o que ele está dizendo. Para cometer todo tipo de impureza, todo tipo de maldade. Aí ele vai dizer uma palavra de consolo para o meu e para o seu coração, que é onde começa a nossa transformação. No versículo 20 ele vai dizer, mas vós não aprendestes assim a Cristo. Olha o que Paulo está dizendo, mas nós não aprendemos isso com Jesus Cristo. Nós não aprendemos isso com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo para mim e para você, nós não aprendemos, nós não temos esse tipo de prática. Aí ele vai dizer, se é que o tendes ouvido, e se nele fostes ensinado que Jesus Cristo é a verdade, ele vai dizer, pelo que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. Aí ele vai continuar dizendo, e vos renoveis no vosso modo de pensar, para que então sejais revestido do novo homem, segundo a imagem de Deus é criada em verdadeira justiça e santidade. Olha o que ele está dizendo, o mundo vive uma vida devassa porque eles recusaram a Deus, eles recusaram a palavra de Deus, mas nós esquecemos das coisas passadas, mudamos a nossa mente pela palavra de Deus e vivemos o novo homem. Nós passamos a ser uma nova criatura, que em Deus somos criados e formados. Você quer ser transformado? Seja transformado pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai guiar o nosso caminho. É a palavra de Deus nos dias de sombrios, nos dias ruins, nos dias maus, que vão nos guiar. É por isso que Jesus vai dizer, ei, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida com abundância. Ele vai dizer, todos vós que estáis cansados e oprimidos, venham até a mim e eu vos aliviarei. Ele vai dizer, ei, eu sou luz para a sua vida, eu sou paz que excede entendimento, eu sou a solução para os seus problemas. Jesus é o que nós precisamos, ele está dizendo. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando a gente muda a nossa mente, nós temos uma vida transformada. Paulo viveu essa transformação, ele vai dizer em Filipenses capítulo 4, versículo 12, olha a prova que Paulo vai trazer para mim e para você, ele vai dizer lá, eu sei estar, eu não sabia, mas agora eu sei estar, eu sei ter em abundância, estar abatido, sei ter em abundância, em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído. Ele vai dizer, eu sei ter fartura, como a ter fome. Posso ter em abundância ou padecer necessidade. Em todas essas coisas, em todas essas maneiras, eu tiro de letra. Uma transformação. Paulo vai dizer em 2 Coríntios, no capítulo de número 12, versículos 7 a 10, um texto que eu acho muito lindo. Ele vai dizer lá, que por causa das excelências, das revelações que Deus deu a ele, vai dizer que tinha um mensageiro de Satanás, que vinha lhe esbofetear, o qual 3 vezes ele orou a Deus para tirar dele. E Deus vai dizer, não, a minha graça te basta. Se fosse só até aí, tudo bem. Só que Deus vai falar com Paulo por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí a gente vê aquele Paulo que estava pedindo para Deus tirar, para Deus mudar a situação, para Deus livrar dele desse mal, ele vai dizer agora transformado. Quê? Agora
eu tenho prazer nas injúrias, nas calúnias, nas perseguições, no jejum, tudo aquilo que eu passo. Por quê? Porque quando eu estou fraco, então sou forte. Meu irmão, é quando nós ouvimos a palavra de Deus liberada em nosso favor, a nossa vida, ela é transformada. Paulo está dizendo isso para mim e para você. E a gente vai ver aqui, Paulo continua dizendo: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui que eu acho que essa parte aqui também é muito interessante. Porque todos nós queremos viver a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Sim ou não? Sim ou não? Todos nós queremos viver a vontade de Deus boa, agradável e perfeita. Todos nós queremos. E eu fiquei pensando a respeito disso. Aqui a gente percebe que a vontade de Deus, ela é gradativa. Ela é crescente. Como Provérbios 4,18 vai dizer, ele vai dizer que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E aqui a gente vai ver, Paulo vai falar sobre a vontade de Deus, ela é primeiramente boa, depois ela é agradável, depois ela é perfeita. E eu fiquei pensando a respeito disso. E aí a verdade é que muitas vezes nós temos um entendimento, distorcido, equivocado da palavra. Paulo está dizendo que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, mas quem disse que tudo aquilo que é bom faz a gente rir? Quem disse que tudo aquilo que é bom é prazeroso? Quem disse que tudo aquilo que é bom vai trazer algum nível de satisfação para a gente no momento? É simples assim, quando a gente passa numa rodovia, ou quando a gente vai em algum lugar, tem uma placa lá dizendo para mim e para você: desculpe os transtornos, estamos trabalhando para melhor lhe atendê-lo. Não é isso? Ou seja, ele está dizendo: isso aqui agora, a priori é ruim, mas depois vai ficar legal, depois vai ficar bacana. Paulo está dizendo isso para mim e para você. A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Ele está dizendo para mim e para você: ei, no início você pode não gostar, no início você pode discordar, no início pode causar dor, no início pode causar tristeza. Quem aqui tomou bezetacil? Muita gente não, você sabe o que eu estou falando. O negócio dói, mas dá jeito. Assim muitas vezes é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. O salmista vai dizendo no Salmo 119, versículo 71, ele vai dizer: foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus preceitos. Olha o que ele está dizendo: foi bom para mim, doeu, gerou dor, gerou perda, gerou tristeza, gerou noites em claro, mas deixa eu te dizer, hoje eu posso dizer, foi bom, foi legal. No tempo, de repente, eu até discordei, a metodologia, de repente, não foi das melhores, mas deixa eu te dizer, hoje eu posso dizer que o que Deus fez na minha vida é muito bom. Deixa eu te dizer, em nome de Deus, de repente, você está passando por dias de aflições, de repente por dias de angústia, um dia mau te acometeu, alguma coisa parece estar fora do seu controle. Eu sei a verdade, pode até estar, mas não saiu do controle de Deus. Ele continua no controle dessa causa, dessa situação, Ele continua com o controle da sua vida. Fique tranquilo que a vontade dEle continua sendo muito boa para a sua vida. Por mais a vontade de Deus é boa. É isso que nós precisamos entender. Você vai ver quando Deus cria o mundo, Ele vai dizer que no primeiro dia Ele viu, ficou bom. O segundo ficou bom. O terceiro ficou bom. O quarto ficou bom. Quando Ele viu a obra completa, Ele vai dizer, ficou tudo muito bom. É assim que Deus faz na minha e na sua vida, meu irmão. É um dia de cada vez, Ele faz um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois, e vai continuando nos aperfeiçoando. Eu gosto daquele texto de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que vai dizer para mim e para você que aquele que em nós começou a boa obra, aperfeiçoará até a volta do nosso Senhor Salvador Jesus
Cristo, ei meu irmão, deixa eu te dizer, Ele está te aperfeiçoando, Ele está te aprimorando, Ele está te melhorando, está em transtorno, pode ficar tranquilo, mas quando a obra acabar, você vai ver o que Deus fez na sua vida. É boa. A gente vai ver, Paulo ele fala isso com muita propriedade. Ele fala isso com muita propriedade, ele vai dizer em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 24, ele vai dizer todas as pelejas, as agruras que ele passou. Ele vai dizer que ele recebeu 4 quarentenas de chibatadas de açoite, 3 vezes foi açoitado com vara, 3 vezes foi apedrejado, várias vezes teve naufrágio de navio, perigos dentro da cidade, perigo nos desertos, perigo da nação, perigo entre os falsos irmãos, perigo de nudez, perigo de frio, perigo de espada, perseguição. Ele vai dizer tudo isso ali em Coríntios, mas em Romanos 8, 28, ele vai dizer para mim e para você: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Meu irmão, só Deus tem o poder de pegar de repente uma situação caótica, uma situação má, uma situação de pressão e transformar numa situação plena de paz, de alegria, de prosperidade. Deus é especialista em transformar maldição em bênção. Fica tranquilo, é só parte do processo. Ele está fazendo a obra dele, é a vontade dele, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. E o que nós precisamos saber, como nós podemos experimentar a vontade de Deus. Paulo vai dizer: não se conforme, não se sujeite a esse mundo, não tome a forma desse mundo, mas transforme-se, exceda esse mundo. As pressões, as dificuldades, as pessoas, as calúnias, viva acima disso, não se submeta a isso, seja transformado, vá além, transforme-se pela renovação do seu entendimento, da sua mente, da palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, entendendo o que Deus tem para você, que a vontade dele é gradativa, ela não é simplesmente da noite para o dia não, mas ela é paulatinamente sendo efetuada na minha e na sua vida. Deus nunca saiu do controle, meu irmão. Ele vai dizer, meu irmão, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Ele vai dizer: pode deixar que eu vou realizar tudo aquilo que eu te prometi. Como nós devemos viver? O que nós devemos fazer para viver a vontade de Deus? É simples assim. Isaías capítulo 55, no versículo 6 ao 9, vai dizer para mim e para você, você vai ver toda a Bíblia dizendo isso. Achegai-vos a Deus, Ele se chegará a vós, vai dizer Tiago. Isaías 55 vai dizer: buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o homem mau os seus maus caminhos, e se arrependa, e se converta ao Senhor, e volte para Ele, porque Ele é misericordioso e grandioso em perdoar. Aí ele vai dizer uma explicação para mim e para você ali. Ele vai começar a dizer: porque os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, porque assim como os céus estão mais altos do que a terra, assim estão os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Ele está dizendo para mim e para você: com a sua mente, você não vai conseguir entender a minha vontade. Com o seu caminho, com o seu jeito de pensar, com o seu jeito de se comportar, com o seu jeito de levar a sua vida, você não vai conseguir viver o que eu tenho para você. O que nós precisamos fazer, pastor? A gente precisa buscar o Senhor, se arrepender dos nossos caminhos e nos submeter ao que Deus tem para fazer na minha e na sua vida. E nós vamos experimentar a vontade boa, agradável e perfeita de Deus na nossa vida. Coloque-se de pé. Nós queremos uma vida de vitória. Eu quero uma vida de vitória. Eu quero viver uma vida de vitória. E a verdade é que Deus trabalha com princípios. Nós aprendemos isso. Deus trabalha com princípios.
Deus, ele não foge à sua palavra. Ele usa a sua palavra para nos abençoar. Ele vai dizer lá para mim e para você, que o ladrão ele veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida e dar vida com abundância. Ele está dizendo, ei, o meu projeto para você é que você cresça, que você frutifique, que você prospere, que a sua vida dê certo, que você seja um referencial, que você seja sal, que você seja luz, que você não seja contaminado pelos outros, mas que você venha contagiar os outros. É o projeto de Deus. Meu irmão, quando Deus criou um homem, Ele vai dizer para um homem, ei, frutifique, cresça, dê certo, domine, sujeite a terra, bota para quebrar. O desejo de Deus para mim, para a sua vida, sempre é de bênção. Sempre é. Sempre é. Mas o nosso saudoso pastor José Santos, ele dizia um negócio que eu gostava que ele dizia. Ele vai dizer que quem come do meu pirão, apanha do meu cinturão. Ele está dizendo, quem está bancando sou eu, quem manda sou eu. Com Deus é a mesma coisa, Ele vai dizer assim, ei, o meu plano para a sua vida é muito melhor do que tudo que você possa sonhar ou imaginar. O que eu tenho para você é muito maior. A satisfação é muito melhor, é vida plena. Não é uma vida de ilusão, que você precisa de estímulos externos para ter uma míngua de satisfação, não. Aqueles que creem em mim, dentro de si, fluirão rios de águas vivas, meu irmão. Oh, meu irmão, o que Deus tem para você é uma vida plena, é uma vida próspera, não é uma vida meia boca, uma vida medíocre, não. Deus tem vida abundante para você. Mas para a gente viver essa vida, nós precisamos nos relacionar com Ele. Salmo 37, versículo 5 vai dizer, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Ele está dizendo, confia, meu irmão, depende, espera para você ver o que Deus vai fazer, confia nele, e tudo, não é meu irmão, não é uma parte, não é alguma coisinha, não, Ele vai dizer, tudo mais Ele fará. Sabe aquelas coisas que você luta para tentar resolver? Sabe aquelas coisas que você perde tempo, que você faz investimento, que você se desdobra para tentar resolver? Está dizendo, ei, confia em mim, e tudo mais eu vou fazer na sua vida. Ele está dizendo, ei, para de perder tempo longe da minha presença. Ele está dizendo, vem para perto que eu coloco tudo no lugar. É a minha vontade é boa, agradável e perfeita.